Bruno, o que Jesus fez na vida de vocês? Começando, eu nasci com uma doença onde o problema maior era no pulmão, né, respiratório, onde até mais ou menos um ano não podia deitar, porque eu perdia a respiração, engasgava, poderia até morrer. Fui desenganado, sim, tanto é que eu não tenho uma foto, eu tenho 1 ano de idade, porque era uma criança muito raquítica, né, e foi num culto doméstico, depois de ser enganado pelo médico. Meu pai, inclusive, quase cometeu, como eu comentei com o senhor, uma besteira, quase que matou, né, esse médico, porque ele disse: leva aqui para a medicina, não tem mais jeito, né, vai morrer em casa ou vai ser aquela pessoa que vai crescer bobona, assim, né, não vai ter sentido, não vai. Aí aos 14 anos, quando eu cheguei na igreja, ainda jovem, como eu comentei com o senhor, aos 14 anos, como a moça disse ali, eu ficava sentado ali, não via a hora de acabar o culto para ir embora, e minha mãe e meu pai insistindo, e quando eles foram ser obreiro, eu também fui de início naquele impulso, né, e aí foi onde, daí 1 ano e meio, 2 anos, Deus me colocou no louvor da igreja, e tem sido só bênção de lá para cá. E dentro de 3 anos Deus me deu 10 canções, e eu acredito que meu CD vai vir. E a bênção maior foi a Tatiane, que eu conheci ela era professora. Gostaria que vocês prestassem atenção nisto, porque o que parece que não existe mais, existe. Escuta isso. Onde você conheceu? Eu conheci ela através do trabalho dela. Foi aquele encanto de primeira vista, e aí fui me aproximando, conversando, e aí descobri que ela era professora de catequese, né? Tinha um trabalho muito sério na onde ela frequentava, e aí foi quando a gente começou a conversar e surgiu essa discussão que todo mundo foge tanto, que é a tal da religião. E foi aonde eu comecei primeiro, antes de qualquer coisa, sem ela, às vezes, até imaginar que eu estava interessado em alguma coisa, a evangelizar. Foi um processo de evangelização muito duro, porque ela era uma pessoa de cabeça, realmente, assim, aquela pessoa que tem a sua opinião sobre religião e ponto final. E nesse meio termo de lutar, de falar para ela da palavra, de muitas horas no telefone falando, foi quando Deus foi quebrantando o coração dela, e através de tanto eu pedir, ela fez uma visita na igreja. Mas assim, aquela visita assim, eu vou porque você está me pedindo, mas você nem espera, porque aí ela já sabia que eu estava interessado nela. Enfim, ela falou: se a gente for ter alguma coisa, você vai na tua fé e eu vou na minha. E foi quando ela foi na igreja pela primeira vez. É lógico que Deus já tinha preparado, Ele tocou, e de lá para cá realmente ela também passou a fazer parte do corpo de obreiro da igreja. E o que é assim, como o senhor disse, o que é mais incrível é que a gente namorou 4 anos, e foram 4 anos de santidade, 4 anos... Quando você diz santidade, 4 anos num relacionamento sem sexo. É isso? Sem sexo, sem mão boba, sem nada. Sem sexo, sem... Pode falar. Como a minha mãe mora em outra cidade, eu morava na casa do Bruno, né? Minha sogra cedeu um quarto, então a gente ficava todos os dias juntos. Porque às vezes a pessoa fala: mora em outra cidade, não se vê, mas a gente estava todo dia junto, sempre junto. Mas nós vivemos em santidade, graças a Deus. Decidiram obedecer, decidiram pagar o preço para viver na bênção. Bispo, nós pagamos o preço e foi glorioso, porque nós projetamos o nosso casamento, a nossa vida, e Deus fez muito além do que a gente imaginava, porque Deus colocou pessoas abençoadas na nossa vida e nos deu uma casa linda, com móveis lindos, tudo. Mais do que a gente imaginou coisas lindas, mas Deus nos deu muito mais. Foi uma bênção assim, vale muito a pena servir a Deus, foi glorioso. Como é que é? Você tinha uma outra fé, você frequentava uma outra igreja, chamamos assim, uma outra religião, e quando Ele te chamou, que você veio, o que mudou em você? Bispo, mudou tudo, porque eu achava que eu conhecia Deus, eu achava que eu entendia alguma coisa, mas eu fiquei curiosa, porque Ele falou assim: eu gostei de você, você é uma moça bonita, enfim, mas isso não muda. Se você ser boazinha, você não vai para o céu. E Ele falava mesmo, Ele sempre deixou muito claro. Eu fiquei curiosa, porque Ele foi irrepreensível. Não, você tem que ir na igreja, sua vida não vai dar certo. E em todo momento, Ele nunca deixou parecer assim, que Ele estava interessado, nem maquiou nada. Sempre falou, como o senhor diz no altar. E aí eu fiquei curiosa até, né? Falei: gente, mas que Deus é esse? Quero saber. Foi glorioso mesmo. Chegou aquele momento de eu falar para ela:
Nós vamos ficar junto na presença de Deus ou vai ser cada um seguir sua vida? E aí naquele dia ela ainda falou, não, eu vou permanecer na minha fé. Eu falei, então, que Deus te abençoe e quem sabe um dia se você se interessar por Deus. Aí foi, daí uns dias ela apareceu na igreja de novo, com certeza o Espírito Santo tocou e foi onde a gente começou a orar primeiro, todo aquele processo de oração, pedindo a bênção do pastor desde quando a gente tinha interesse em namorar e mais para frente a bênção do namoro e o noivado e o nosso casamento, que 2011 foi já o melhor ano da nossa vida. Foi o ano que a gente iniciou com esse propósito do casamento e dentro de 9 meses o Senhor nos deu condição de realizar um casamento muito superior do que aquilo, como ela disse, do que aquilo que a gente tinha projetado. Foi um casamento assim, digamos, pelo que a gente estava projetando, foi um casamento de luxo. Foi tudo do bom e do melhor. A gente alugou uma chácara muito boa. Deus preparou assim tudo mesmo, desde do vaso que estava aqui na igreja, da decoração até o alimento, até foi tudo, bispo, foi tudo mesmo. Mais de 200 convidados, uma festa desse tamanho, dessa proporção. Foi 230 convidados, bastante gente mesmo. E ele deu condição da gente casar e naquele dia a gente não estava devendo um centavo. A gente ia acordar no outro dia sem dever um centavo do casamento. E a bênção... Tudo na bênção. Tudo na bênção, tudo na bênção. Nós dois... Tudo projetado para 2011? Isso era um projeto para 2011? Foi o projeto. E ela também... Nós dois éramos virgens, assim. Chegamos na igreja desde novos e casamos assim. Mantemos essa pureza que a gente aprendeu também com a igreja. Claro que a importância que isso tinha. E eu também, através do louvor, que foi uma coisa que sempre eu busquei. E... todos esses projetos que a gente projetou, ainda no final do ano, tinha uma bênção maior que Deus nos deu condição de adquirir um veículo semi-novo, um veículo 2010, até comentei que o senhor não tinha nem 5 mil quilômetros o carro, de tão novo que era. Eu fui na agência, mas aí eu preferi esse daí, e sem sequer vender o que a gente estava. Agora que a gente está com o projeto de vender ele. E finalizou o ano como o ano mais abençoado. E o ano passado, Deus me abriu uma porta que eu nem estava esperando. Foi numa empresa muito grande, onde eu trabalho meio período e ganho muito mais do que eu ganhava antes. Assim, uma bênção que eu nem esperava. Finalizar o ano por cabeça. Muito, muito por cabeça. Feliz. Feliz. Muito abençoado. Materializado, tudo que a gente quis, abençoado assim de forma extrema mesmo.